Deixa eu botar. Seguinte, fechamento de trimestre, tá? Vou dar alguns números para vocês. Sabe quanto que nós crescemos primeiro trimestre? Quer chutar, Laura? Tem coragem de chutar o nosso número? 108%, dobramos de tamanho em relação ao primeiro trimestre do ano passado. Mesmo quadro. Agora que tu fica sofrida, né? Mesmo quadro. Então, sem botar gente nova, a gente botou mais, aumentou salários, premiações, etc. Mas foco totalmente em produzir mais para o funcionário. As pessoas têm capacidade de se desenvolver, a gente tem que dar trabalho para elas. Então, a gente está fechando aí 108% de crescimento, baita resultado, bem acima da nossa expectativa. A gente entende que tem alguns meses do ano que são um pouco mais difíceis, mas é aquilo que eu vinha falando, olha, no mínimo a gente entrega 70% no ano, né? No mínimo 70% de crescimento. E aí, cara, eu vou aproveitar vocês que estão aqui, né? Que, pô, faz todo sentido vocês pararem o dia de amanhã cedinho e olhar, fazer essa mesma análise. Tá, mas como que foi o primeiro trimestre do ano passado? Quanto que eu cresci? Eu cresci mais em quais meses? Quais categorias cresceram mais? Ah, cresceu mais. Vou usar a Laura que está aberta aí, o Gabriel deve estar no trânsito, daqui a pouco ele abre. Cresci mais na categoria de jaqueta, inverno, etc. Então, olha e faz o comparativo e anota o que, o que fez tu crescer nesse mês de março, por exemplo, Laura. E isso aí tu tem que escrever na tua parede. Isso aí é teu calendário editorial. Março eu começo a vender roupas de inverno. Entendeu? Tu não pode esperar tu se tocar, ano que vem eu vou lembrar. Isso aí tem que estar escrito aí até o março do ano que vem. Aí, março do ano que vem tu anota, tu muda, tu. Mas isso tem que ser a base da tua estrutura, né? Então o que a gente vai fazendo vai se estruturando. Aí a primeira pergunta, né? De todas as linhas, onde tu bateu, onde tu não bateu. Gabriel tá me ouvindo, Gabriel vai olhar por personal trainer dele. Aonde bateu, onde não bateu. Eu tenho uma linha que não bateu novos clientes. Eu bati todas as metas e não bati a minha meta de novos clientes. Então, aumentei o ticket médio. Mas eu tenho uma ação imediata. Por isso que eu botei assim, ó, hoje nós vamos falar, ó, vamos falar de análise, e nós vamos voltar um pouco para falar um pouco mais de metodologia, como se toca a empresa. Porque o que eu estou vendo assim é que eu tenho que ser mais repetitivo. Às vezes eu trago muita informação, e aí é sempre informação nova, claro que é legal, mas pô, fica pouco, as pessoas se desenvolvem menos, né? Então, dentro da nossa estrutura, a gente tem que entender primeiro, olha, como que foi, aonde eu bati meta, onde eu não bati, por que que eu não bati essas metas? Então, tá, eu tracei lá uma meta, de novos clientes, por que que eu não bati? Não é o que estava errado, a minha meta está bem certa. O que que aconteceu? Ah, mudou o Instagram, beleza. Cara, novo cliente tem um monte no mundo, eu que tenho que botar um canal novo de aquisição. E nós fomos atrás, que ajustou a produção de conteúdo, a gente botou estamos começando dois canais de venda. Moral da história, vai ficar um problema maior ainda na empresa. Uma, uma coisa, uma linha que eu não estava batendo meta, tu imagina que daqui a pouco eu posso aumentar 50% a minha média de novos clientes. Eu botei mais duas forças de venda. Estou botando. Olha só, vou aumentar a velocidade da minha empresa, por quê? Porque eu não bati uma meta. Então, a gestão, como que a gente faz? A gente faz de uma maneira bem simples. Eu traço uma meta, e a meta ela tem que ser detalhada, porque se não for detalhado, eu fico meio, o que que eu vou fazer? Então, você vai pegar e vai fazer detalhado, e aonde tu não bateu é o ponto de melhoria. A não ser que tu não conhece muito o teu negócio, chutou um número. Mas aonde tu não bateu é o teu ponto de melhoria. Tá, não bati novos clientes, eu vou melhorar. Como que eu vou melhorar? Porra, eu preciso de novos canais de aquisição de clientes. Fazendo isso, você começa a estruturar. Mentoria. A gente tem a minha mentoria aqui. Pô, em fevereiro eu comecei a ficar sem reunião. Comecei a ficar sem reunião. Aí, pô, entrava devagarzinho, fechava um contrato, fechava outro. Pô, ajustei totalmente. A gente tem aqui, tá escrito aqui, pô, 10 reuniões por semana eu tenho que fazer, 100 mensagens por semana são enviadas. Toda reunião eu pego indicação agora. Então, eu criei mais um canal de aquisição, por quê? Porque eu estava com pouca reunião. Se eu ficasse ali preenchendo formulário, fazendo story, eu não estou fazendo story. Por quê? Porque eu estou entupido de reunião. Então, resolvi meu problema. Pô, fechei 3 mentorias ontem, né? Então, pô, por que que eu fechei? Porque eu fiz um movimento. Ah, pô, Fernanda, não estava batendo os novos clientes. O que a gente fez? Movimento.
Ajustamos o processo de vendas, mudamos a forma de receber a mensagem do cliente, disparamos mais follow-up, criamos mais um canal de vendas. O outro, segundo canal, a gente está criando agora. A gente está levando dois funcionários meus para São Paulo para um evento lá de um amigo meu, altamente competente de tráfego pago, e tal, mas não é para ensinar tráfego pago, é para ensinar funil de tráfego pago. É mais uma aquisição de clientes. Já conheço o método dele, já trabalhei, agora eu não vou ficar eu ensinando, né? Eu estou dando caminho para as pessoas, estou gastando dinheiro, vai me custar, mas as pessoas vão se desenvolver. Elas vão trazer resultado e vão vender. Então, fechando um trimestre, a gente não faz isso tão a fundo todos os meses, mas fechando um trimestre, olha, como foi, onde eu bati meta, onde eu não bati, por que eu não bati e o que eu vou fazer para bater daqui para frente. Então, Laura, tu me trouxe aqui, eu comecei a vender um pouco mais porque eu trouxe roupa de inverno. Beleza. O que tu tinha orçado e tu não vendeu, o que que tu fez? Então, uma dificuldade que a gente tá tendo é assim, a gente tá colocando no quadro branco as seis principais categorias, né? E aí, quando começa o mês, elas falam: Meu Deus, mas como essa meta aqui? A gente tem que vender, sei lá, quase 300 vestidos por mês. E vamos por ali, nesse caso, que eram 60 saias. Elas, mas não tá saindo saia e tal. Daí a gente vê que, por exemplo, inverno voou. Elas falam, daí eu vejo que elas fazem muita força pra fazer, para bater aquela meta da saia. Mas ao meu ver, Laura, eu deixo elas fazendo aquela força, né, de modo geral. Mas eu boto força naquilo que tá vendendo mais. Ok, Não porque tá vendendo mais, mas porque tem o ticket que é quase o triplo. claro. Entendeu? Nesse E daí, momento. no meu caso, ali o que tu falou, no teu caso de novos clientes, né, Vô? Eu costumo olhar para as minhas categorias e botar força naquilo que eu tô vendo que tá tendo saída, para potencializar aquilo ali. Tá É perfeito. isso. Mas qual é o contrapeso? Se tu tem uma categoria que tu imaginou que tinha venda, tu tem estoque, tu não vai esperar passar o inverno agora para vender, tu tinha que ter baixado o preço. Tu vai fazer promoção, tu vai Uhum. fazer um evento, vai fazer uma lista de transmissão, tu vai fazer um pacote, vai criar alguma coisa para aquilo ali que está no teu estoque, tu não tem que devolver para tua cliente, para tua fornecedora. Sim. Uhum. Então, a lógica da meta é assim, beleza, tá funcionando aqui, em vez de fazer 100%, eu vou fazer 250%. Tá vendendo mais, Uhum. certo? Mas nessa outra parte aqui que eu tinha meta de 100%, eu vou fazer 30, eu tenho que fazer alguma coisa. Se eu baixar preço, talvez eu traga de 30 para 45, para 50, né? Eu posso fazer diversas formas, como tu tem autonomia de preço, tu pode fazer diversas frentes. O que tu não pode é não Uhum. fazer nada. Porque quando tu Sim. não faz nada, quais que são as opções que tu vai ter? No teu caso aí, ou tu vai devolver a peça para o cliente, para o teu fornecedor, ele vai ficar insatisfeito, que ele queria vender, Uhum. tu vai ficar insatisfeito, que deu trabalho, tu pegou, olhou, bateu foto, não ganhou nada, e aí tu não fez o movimento e deixou de ganhar venda. Porque tem gente que é sensível a preço, Sim. né? Tu baixa o preço, a pessoa compra. Então tem diversos perfis de clientes. E é por isso que a gente tem que parar e olhar. Ao longo do mês a gente faz também, mas agora a gente tem que olhar com mais dedicação e ver o que eu vou fazer, né? O Ô, que Henrique, mas no meu caso, que são várias categorias e a gente seleciona seis. O que que tu considera ok? Porque assim, a gente tem deixado de bater duas, de modo assim, olhando para esse primeiro trimestre, duas a gente ainda não bateu nenhum mês todas as seis categorias, mas a gente ultrapassa todas elas. Laura, independente, a lógica do trabalho de gestão é justamente, se tu tem uma meta, tu tem que fazer esforço para bater. Tá. E assim, efetivamente, tu não vai bater as seis. Vai bater num mês. Eu dou um exemplo. Eu tenho uma foto guardada aqui no meu computador do único mês da minha carreira de executivo que eu bati todas as metas. Foi em É. novembro de 2022. Eu bati todos os indicadores, ficou tudo verde. E ninguém nunca tinha batido. Entendi. Então, o ajuste que tu vai criando, ele é o efeito de uma melhoria contínua de trabalho. Quando tu pega e diz, bati a meta geral das seis categorias, eu bati quatro e não trabalhei as outras duas, tu não melhorou a tua empresa. Aí no ano que vem Tá. tu não vai estar melhor, entendeu? Entendi. Porque tu deixou de Perfeito. lado. É, e é isso que tá acontecendo. De lado e olho pro faturamento e foco no Tá salvando. perfeito. Tu tá resolvendo a dor de barriga. Só que Uhum. tu entende que é uma ação, tá lá, ó, fica todo dia aqui, né?
Baixo esforço, alto impacto, pode baixar preço, fazer uma ação simples. Não estou falando assim, ó, Laura, agora tu larga tudo, se esforça nisso aqui. Não, tu pega aquilo ali que não está dando, ação de baixo esforço, alto impacto. Pô, tu não vai vender. Quais opções tu tem? Tu vai devolver o material ou tu vai vender? Pô, baixa preço, faz um evento, faz um final de semana, ó, final de semana aqui, que é um dia que tu vende pouco, no sábado, né? Vai, tu roda aí, tu pode rodar Travel, pode rodar no teus stories, pode rodar na tua live, fazer criar expectativa, mandar um WhatsApp, vai ter a liquidação de saias. Uhum. Vai ter uma situação especial. Tô dando exemplo de saia porque eu entendi que saia foi uma que não bateu, Sim, sim. tá? Mas assim, então tu faz um movimento, talvez tu entregaria os 10 mil que faltou para tua super meta. Tu Claro. bateu em cima Uhum. da tua meta, mas tu não fez movimento nessa linha. Então tu deu, Sim. tá perfeita, tu não tá errada. Tu vai seguir o fluxo de mercado. Ninguém fica nadando contra o mercado. O mercado tá indo para cá, eu vou para cá. Tá. Só que tu tem uma meta. E tu não agiu nela. E aqui tinha um mercado. É impossível que ninguém comprou saia nesse teu período. Tá. Então, às vezes, tu perdeu essa venda. Então, a lógica é essa. Por isso que tu tem metas. Dando outro exemplo aqui. Exemplo nosso agora. A gente está batendo meta porque aumentou muito a venda de plano anual. Não estou batendo novos clientes, aumentou muito a venda de plano anual. O que que eu fiz no reajuste de preço? Eu reajustei mais o anual. Ah, e o semestral parou de bater. Eu reajustei menos o semestral e reajustei mais o anual. Por quê? Porque eu estou perdendo margem. Então a meta ela serve para me proteger, para proteger minha margem, para proteger meu negócio, para proteger meu cliente. O que que é meu cliente? Porque se meu cliente que eu conquistei, eu parar de entregar aquilo que ele quer, ele vai me largar. Ele não vai, talvez ele nem encontre outra pessoa que vai treinar e goste, entendeu? Então tem que ter um olhar crítico, porque assim, o teu papel como gestor é diferente do papel do teu funcionário, né? Tu deixa ela se matar, tá certo. Tu tem que dar direção, ó, então vamos focar aqui. Agora, alguma ação tu tem que fazer lá. Porque senão vira um problema, né? Já pensou, tu tá cheio de estoque, tu olha no teu sistema aí, tu tá cheio de estoque. Julho, bom pra caramba pra vender casaco, jaqueta, etc. Ah, tô cheio de estoque. Aí tu vai lá, metade do teu estoque é coisa de verão. Porra, tu viu a complicação que tu gerou por não bater uma meta? Aí tem que devolver, tem que trocar peça com o fornecedor. Então, o ajuste de meta. Por isso que a gente faz 2 vezes no ano. A gente faz em novembro, a gente faz em junho. Tu vai revisar. Até junho, tu não vai mexer nisso. Vai manter essa meta e tu vai ajustando, tu vai dar preço. Então, tu começa a criar ferramentas na tua empresa para te ganhar mais dinheiro. Da mesma maneira que, olha isso que interessante, do outro lado onde flui fácil, tu tem que ficar com medo, tem que cuidar para não ficar sem estoque. Aí tu pode aumentar a margem. Ah, tá fluindo fácil, beleza, tá fluindo fácil inverno. Será que não cabe 2, 3% a mais de preço aqui? Né? Esses ajustes podem parecer pequenos, no final do ano dá dinheiro pra cacete. E aí tu compensa do outro lado, ah não, mas lá na saia eu vou ter que baixar 15. Só que, obviamente, estou vendendo para cada R$ 100 de jaqueta, eu vendo 20 de saia. Então, se eu ajustar 2, 3% aqui, eu compenso minha margem média da minha empresa. Pô, tá show pra ti. E tu ganha em todas as pontas. Entendeu? Então, a lógica é essa. Se eu tenho meta, eu tenho que trabalhar em cima dela. Eu não posso ficar confortável com ela. Eu tenho que fazer alguma coisa. Beleza? Bom, gente, seguinte, então o que eu tenho trazido aqui para vocês hoje, né, esse fechamento de trimestre, a gente parte da seguinte premissa. Eu olho para o que passou e olho, tá, mas como foi? Estou satisfeito ou não estou? Sabe, Fernanda, fechei o número aqui de crescimento da empresa. 108%. No primeiro trimestre? Dobramos a empresa. Sem dobrar o quadro de funcionários. Por isso que eu tô com o olho tremendo. Quê? Por isso que a Fernanda tá com o olho tremendo, ela falou. Não tá, acho que eles não estão escutando. Gente, estou muito Ela mal. merece uma viagem, hein? Ela vai ganhar um monte de viagem, ela já ganha um monte de viagem. Ó, mas Nunca conheci uma mulher que viaja tanto como a Fernanda. para. Tudo para trabalho, tudo para vender. Mas eu venho aqui do Hum, futuro falar para vocês. no futuro. Do futuro. Gente, é que eu fico lembrando há 1 ano e meio atrás, 2 anos, que foi quando eu comecei. Vocês não têm noção. Eu já falei pra vocês, eu chorava quase todo dia. Eu era desesperada, era muito desconfortável. E hoje, nessa posição, que é um pouco mais madura, ouvindo, aprendendo, botando em prática, é muito mais fácil de tocar um negócio, né? Não tem mais essa ansiedade de, meu Deus, o dinheiro precisa entrar, eu preciso fazer isso, eu preciso correr atrás de cliente. Quando tu entende como a roda funciona,
pra gente ficar mais A tranquilo. gente só vai botando volume. Isso aí, é volume, intensidade, ajusta aqui, ajusta ali, mas tem uma direção. Então, estou feliz com a minha maturidade profissional. Eu já me sinto uma pré-gestora, vamos Eu dizer já falei assim. que eu vou estar. E a minha. Daqui a pouco sai a mentoria da Fernanda daí. Ai, não dá. Só quero vender trem. Não, gente, então assim, a lógica, né? A lógica é importante a gente entender. Então, olha, primeiro trimestre, fechou? Como foi o primeiro trimestre? Aonde eu bati meta, onde eu não bati? Onde eu não bati, por que que eu não bati? E o que eu vou fazer para bater? Aí, o que que é importante? O porquê eu não bati, se tu errar o porquê tu não bateu, tu vai ter um próximo trimestre ruim de novo. Então, tem que saber exatamente por que tu não bateu. Ah, por que que eu não bati a meta de novos clientes? Eu não bati a meta de novos clientes porque o Instagram entregava 8 vezes, 8 a 9 vezes a Fernanda para uma pessoa no mês, agora entrega 3,5. Então a pessoa me conhece menos, é mais difícil a conversão. O que que eu vou fazer? Pô, eu consigo mudar o Instagram? Não consigo, mas eu fiz duas frentes. Primeira frente, tem um recurso de tráfego pago que eu gastava para atingir novas pessoas. O que que eu estou fazendo? Não quero atingir novas pessoas, quero atingir mais vezes as mesmas pessoas que já entraram no nosso Instagram, que vai ver mais vezes a gente. Foi 2,7, 2,8 milhões de pessoas que viram a gente agora esse mês. É gente pra caramba para fazer 100 vendas. Então, concorda comigo que 100 vendas foi pouco? 2,8 milhões de pessoas passaram na frente do meu negócio. Viram o rosto nosso. Aí não compraram. Compraram 100. Então, ó, tem que ajustar meu processo de vendas. Estou ajustando. Então, estou fazendo alguma coisa. Segundo ponto. Eu não posso ficar dependendo do Instagram. O que que eu vou fazer? Botei mais dois canais de vendas. Canal de venda por indicação, que eu vou falar para vocês, vai ser o principal canal da empresa em alguns anos, tá? É um negócio assim que é fantástico. Eu tinha um baita de um preconceito, agora que eu estou aprendendo a fazer, muito bom. Você tem que aprender a captar indicação, captar leads, captar conversas, mas assim, vai ser o principal canal. A gente está com essa ideia, né? Quando eu fui para São Paulo e voltei, eu já estava com essa dor aí dos novos clientes que não estava batendo, e aí, não nessa vez, na outra vez, na verdade, eu vim com a visão que, olha, fazer o número que a gente estava buscando para esse ano é pouco, porque se eu botar um canal de venda ativa no nosso negócio de treinos, a gente pode crescer muito mais a empresa. O gargalo vai ser gente para contratar de entregar treino, né? Para fazer suporte, etc. Que é limitação, ou não sei se é limitação, se eu não sei que não tem que promover, não tem que gastar com tecnologia. Então, assim, a gente fez dois movimentos fortes, né? Um ajuste de tráfego e um ajuste de um canal novo de indicação, que é a venda direta. Comecei com indicação, mas vai ter abordagem de Instagram, a mesma coisa que eu faço na mentoria, a gente vai fazer ali. E, cara, funciona. Então, aquela linhazinha ali, pô, talvez seja responsável por dobrar mais uma vez meu resultado. Tu imagina se eu começar a vender para 100 clientes novos por venda direta? Vou começar, ao invés de vender para 100 no mês, vender para 200. Né? Então, um problema que eu tive, um desvio que eu tive da meta, o fato de eu tentar entender por que que eu desviei, fez com que eu ajustasse e crie um negócio novo. E não é porque sou eu, é porque um gestor, quando ele não bate as metas, ele tem que criticar e entender onde é que está o problema. Ele tem que ter claro onde é que está o problema. Aí tem aquela regrinha dos 5 porquês, né? Para entender a causa raiz, tu tem que responder 5 vezes o porquê. Ah, pô, não bati, se chegar com o vendedor. Ah, não bati a meta de novos clientes. Por quê? Ah, porque não tem lead suficiente. Ah, por quê? Porque o lead agora não conhece mais, parece que ele está vindo mais sem conhecer a gente. Tá, mas por que que ele vem mais sem conhecer a gente? Ah, porque não sei. Aí a gente vai investigar. Ah, porque lá no Instagram tem muito mais gente visualizando a gente e menos visualizações. Tá, e por que isso está acontecendo? Ah, tá acontecendo porque o algoritmo mudou. Beleza, o algoritmo mudou, eu posso fazer alguma coisa? Não, não posso. Então, não vou ficar gastando energia, vou criar uma linha nova, né? Essa lógica, como foi o trimestre? Onde eu bati a meta? Onde eu não bati? Por que que eu não bati? E o que eu vou fazer para bater? É a base de todos os meses, todo início de mês. Agora, no fechamento de trimestre, é o mais fundamental, porque tu olha um período maior. Então, claro que tem meses, né, que, pô, você faz muito bem numa linha, vai mal em outra, mas
Tu tem que saber onde tu tá fora. Perfeito? Bom, feito isso, gente. Quer falar alguma coisa, Gabriel? Tá tranquilo? Cara, bem agora tá passando o aspirador robô aqui no quarto, então só vai se escutar Não um dá. aspirador robô. Não tá corrido, não. Fica tranquilo. Então, assim, gente, eu vou fazer o seguinte. Ó. Ih, Laura, tá crescendo mais que nós? Ai, não, né? A Laura cresceu 133%, Fernando. Nossa. 133. Tá humilhando a gente, hein, Laura? Pô, Por isso que ela faz café aqui, ó. voltou a tomar café. Na verdade, ela cresceu porque ela ficou janeiro e fevereiro sem tomar café, né? Março ela começou a tomar café de novo. A Laura toma café aqui na frente do escritório, não sai dali. A loja dela é do outro lado da cidade. Mas parabéns, Laura. Parabéns, tá show. Bom, gente, seguinte. Quer falar alguma coisa, Gabriel? Não, posso seguir. Não, Henrique, eu não sei se tu vai falar isso no decorrer, né? Que eu fui escutando tu conversar com a Laura e eu fui ficando com vontade de fazer umas perguntas, só que eu tava dirigindo, né? Manda aí. Uma coisa que eu sempre tive dúvida, que desde a época quando eu era gerente na academia, é porque cada empresa calcula de uma forma diferente a taxa de crescimento, no caso, né? Uhum. Tem quem só leva em consideração o faturamento, tem quem leva em consideração a receita, tem quem leva em consideração investimento, enfim. E daí eu queria tentar, eu queria, por curiosidade, saber como é que vocês, o que que vocês avaliavam nessa questão para medir a taxa de crescimento? Se é só a questão de venda ou se coloca alguma outra coisa aí, não? Faturamento do grupo. Tem duas formas de analisar crescimento. Só tem duas. Ou tu faz, ou tu faz crescimento do grupo, né, das tuas unidades de negócio, ou tu faz crescimento sobre a mesma base do ano passado. Então, tu falou de academia, vai lá trabalhar na Smart Fit. A Smart Fit tinha uma loja em Criciúma, agora ela tem duas. O que que ele faz? Ele faz same store sales. Ele olha quanto que cresceu na região e ele olha quanto que cresceu somente na loja que já existia. Então, assim, crescimento para o tamanho nosso de empresa é tamanho total. Vai saber quanto tu vendeu no passado, faturou, quanto tu faturou esse ano agora. Depois disso, você vai olhar outra linha, que é importante. Só crescer faturamento não adianta, tem que crescer lucro, né? Então, assim, para nós, entra no próximo ponto, já estou até compartilhando aqui, mas depois a gente volta. Qual que é o nosso próximo ponto? É, eu sei que aumentou meu lucro, sem analisar o fechamento do trimestre, simplesmente porque antes eu produzia R$ 40.000 por mês de venda por funcionário, agora eu produzo 75. E o meu principal custo é folha. Eu não mudei meu escritório, não mudei nada. Então, eu estou dobrando a produtividade por funcionário. Como a gente fez? Acho que amadurecimento da empresa, premiações, processo, reunião, ritual. Não é um negócio que tu resolve numa conversa, né? Então, você vai começar a entender nessa linha. Então, o que que interessa para crescer? Faturamento, venda, efetivamente o que tu vendeu e o que sobrou. As duas coisas que mais te importam, né? Ah, se não crescer faturamento, mas crescer margem também tá bom, é um bom projeto. Né? Ah, não, beleza, não vou crescer a empresa, mas vou crescer aqui o resultado que eu tenho. Para quê? Só para dizer que fatura mais, né? Tava hoje com um empresário de manhã, ele tava falando assim, pô, faturamento é ego, né, Henrique? Eu disse, faturamento é ego. O cara é empresário maior que nós, assim, em faturamento, mas acho que em lucro não é. Entendeu? Empresa bem maior que nós, para dar menos lucro. Então, o que que adianta? Né? Como empresário, como que você tem mais recursos para investir na tua equipe? Nos teus funcionários, no teu negócio? Com lucro. Então, são duas linhas que tu olha. Beleza, Gabriel? Tem mais alguma? Então tá, gente. Seguinte. Trimestre, fechou. Já botei as 5 perguntas. Todo mundo anotou as 5 perguntas? Quais são as 5 perguntas? Vamos lá que eu tô venenoso hoje. Agora eu só tô menos que a Laura, que cresceu 133%. Agora mesmo, aí, sem comer bolo, Fernanda. A Laura acho que cresceria 250. Vai. Liane, anotou aí? Oi, oi. Eu acho que eu não anotei tudo. Tá. É, Como foi o o que fazer, trimestre? sim, o que Aí eu fazer para como. bater. Tá, a primeira coisa, como foi o trimestre, tu vai analisar, tu dá a tua nota também. Pode escrever, ó, não gostei disso, disso, daquilo, faltou isso, papapá, a tua percepção. Tô satisfeita, Uhum. não tô satisfeita, fiquei insatisfeita nisso, nisso aqui eu avancei, nisso aqui não avancei. Então tu faz uma reflexão.
Segundo, tu vai olhar aonde tu bateu a meta. Ah, eu tenho meta de prospecção, eu tenho meta de agenciamento, eu tenho meta de fechamento, eu tenho meta de negócios para o corretor, eu tenho meta disso, disso, daquilo. Vai olhar todas essas metas e vai olhar onde tu não, onde tu bateu, onde tu não bateu. Onde tu bateu, beleza. Tu deixa para trás. Onde tu não bateu, tu vai investigar. Ah, por que que eu não bati? Que é o quarto ponto. Então, como foi a análise geral, teu sentimento em relação à tua empresa, onde tu bateu de todas as metas que tu tem, tu vai olhar tudo aquilo ali que tu tá enxergando. Depois vai para onde tu não bateu, onde tu tá insatisfeita, o porquê tu não bateu. E o último ponto, o que tu vai fazer. O que que tu vai fazer para bater a meta no próximo trimestre. Uhum. Tá. Beleza? Pois bem, esse aqui é o nosso ponto de partida. Daqui para frente, é importante a gente olhar o seguinte: sempre que, sempre que a gente, sempre que a gente faz uma análise, a gente tem que sempre voltar para estratégia versus operação. Então, aqui eu peguei a base aqui que a gente usa para as reuniões atualmente, né? Quem é um pouquinho mais antigo talvez pegou outra base, mas basicamente a gente divide diretoria comercial, operacional e financeira. Então, ok, estou enxergando a empresa como um todo, agora eu tenho que olhar estrategicamente aonde estão minhas avenidas de correção, aonde eu vou corrigir. Então, eu vou descer aqui no comercial. Beleza, comercial. Quais são os caminhos que eu tenho de crescimento? Isso aqui eu tenho também esse padrão aqui, caso vocês queiram olhar, quem não tem um específico desse, tá? Mas olha, eu cresço a minha venda como? Com novos clientes. Aí tem aqui 5 modelinhos: indicação, redes sociais, abordagem de pessoas conhecidas e próximas, profissionais relacionados. Clientes da carteira, o que que eu estou fazendo para clientes da carteira? Estou retendo ou não estou retendo? Estou fazendo contato ou não estou fazendo contato? Upsell, estou olhando para quem é da minha carteira, estou ofertando coisas novas, maiores, melhores. Terceiro, cashback. Eu tenho condição de dar cashback em alguma situação? Se eu não tenho, não tem problema. Reconexão com clientes. Pessoas que estão lá esquecidas há não sei quanto tempo, e eu pego e chamo eles. Cross-sell. Olhar meus serviços, meus produtos, meus ativos que eu tenho aqui na mão e cruzar com quem tem perfil da minha carteira que tenha interesse de fazer um tipo de venda. Aqui é o negócio mais ativo de todos. Só que ele é um ativo baseado basicamente, eu olho para dentro da minha empresa e faço o cruzamento de dados. Posso cruzar produtos com perfil de cliente parecido com outro perfil. Então, você começa a modular, que é um bom trabalho para muita gente, tá? Você entender quem que é o perfil do seu cliente e começar a criar caixinhas que você coloca esse cliente nessa turma. E aí você tem produto adequado para ele. Então, por exemplo, nós temos aqui exemplo de renovação. Nós temos das caixinhas das meninas que são as quietinhas, que incomodam um pouco, né? O que que incomoda um pouco? Pô, elas nunca falam nada, até tem que ficar olhando e chamar elas, porque senão daqui a pouco elas não renovam mais. Nós temos aquelas que têm bastante necessidade, que demandam bastante, eu tenho que tratar diferente. Nós temos aquelas pessoas que são altamente disciplinadas, mas são mais objetivas, mais secas. Aí tem mais três aqui que eu não sei, mas são 6 caixinhas. Então eu começo a entender que cada cliente que eu vou conversando, ele vai se encaixar num perfil. E a mesma coisa, ela funciona na hora da venda. Então a gente faz muita troca aqui dentro da empresa. Outra forma de buscar crescimento. Pô, vou botar novos produtos, produtos complementares, produtos substitutos. Posso fazer de novo um cross-sell com novos produtos. Aumento de preço. Então, a nossa visão. Pô, por que que eu estou aumentando o preço? No volume, na velocidade de crescimento que nós temos. Se eu não fizer ou um aumento de preço percentual ou um aumento de ticket, ou seja, vender mais por cliente, aumentar meu LTV, eu começo a ter problema de entrega. E o quinto, venda por eventos, né? Venda por eventos, o negócio funciona bem. Venda por eventos, você capta muito lead, né? Você faz a apresentação, você vai criando formatos interessantes para vocês. Beleza, aqui, vocês olhando para cá, que eu falei rapidinho, tem algum ponto que vocês vão usar para o próximo trimestre? Eu estou usando indicação novos. Vou botar aqui, ó.
Estou usando indicação, formatinho novo, estou usando tráfego pago. Esses são os dois que eu vou usar. Não vou usar todos eles. Estou usando dois. Por quê? Porque eu não consigo botar tanta coisa de uma vez só na empresa. Tem que botar uma por vez. Segundo ponto. Quais ferramentas de gestão? Aqui é importante. Bastante gente, tá? Tem orçamento de vendas e nunca olha. Ah, tenho meta, mas não olho. Meta tem que olhar todo dia, tem que ser acessível. Ah, tu não tem na TV? Então cola na parede. Faz no quadro, né? A Laura chegou um pouquinho antes e estava falando assim, ah, Henrique, a gente desenha no quadro aqui. Beleza, para ela funcionou super bem. As meninas agora sabem que perseguir. Então, meta serve para dar direção. Sem meta, sem direção. Calendário editorial. Pô, bastante gente aqui que teve no evento final do ano desenhou um monte de coisa no calendário editorial e não fez nada. Pô, tu parou, tirou um dia da tua vida para pensar no teu negócio, o que que tu vai fazer? Aí o que que tu pega e faz? Tu pega e não faz nada. Você não fez nada do que tu planejou. Tu não escreveu, tu não botou data, não botou prazo, então tu senta e olha, ó, eu vou fazer isso, isso, aquilo. Esse aqui são as datas e prazos e vê se cabe efetivamente na minha agenda. E o processo de vendas, né, gente? O processo de vendas é o core do nosso negócio para fazer um trimestre melhor. Próximo ponto. Operação. Olhando para os meus produtos. Tá bem separado isso aqui? Quem são os produtos meus que geram caixa? Preciso vender, preciso fazer um dinheiro. O que que eu oferto, o que que eu oferto para o mercado? Gera previsibilidade. Olha, isso aqui não é que gera caixa, mas isso aqui me dá recebível, isso aqui, se eu tenho na mão, eu faço dinheiro porque o meu processo de vendas está muito perfeito nesse sentido. Gerador de margem. Qual que é aquele produto que eu não vendo sempre, mas quando eu vendo, eu ganho uma grana boa? Eu estou trabalhando essas três linhas na minha empresa? Ponto importante aqui. Isso aqui aconteceu com alguns mentorados, tá? Alguns mentorados aconteceram nesse trimestre. O cara criou um produto novo, criou uma linha nova, ou resolveu um problema, criou um canal novo de aquisição do cliente e abandonou o anterior. O cara cresce? Não, né? Se você pegar e, e criar um canal novo de venda, por exemplo. Ó, vou criar um canal lá de funil de indicação. Se a gente parar de postar no Instagram, vai ser muito difícil a empresa crescer. Então não dá para você criar uma linha e abandonar outra, né? Não dá para criar uma linha e abandonar outra. Então, pô, se você cria uma linha nova de negócio, seja uma linha nova de venda, uma linha nova de produtos, tu tem que seguir com a anterior, né? Não dá para te largar tudo e recomeçar o tempo inteiro do zero, senão tu não avança. Processos. Como é que eu estou lidando com as pessoas? Eu estou dando espaço para elas criarem? Eu estou exigindo que elas façam as coisas do jeito que eu faria? Para processos, eu tenho que listar o que as pessoas não podem errar. Isso aqui eu não admito que erre. Segundo, eu tenho que dizer quais são os parâmetros de controle. Como que você vai medir se as pessoas estão fazendo serviço bom ou não? Eu estou fazendo isso aqui? Ou eu estou perdendo uma hora do meu dia por dia corrigindo o problema que os outros realizaram para mim? O nosso aumento de faturamento, ele está diretamente relacionado, faturamento não da empresa, faturamento por funcionário, saiu de 40 mil por funcionário para 75, ele está diretamente ligado a isso aqui. A gente foi dando autonomia para as pessoas. Lembra quando eu viajei para a China que eu falei, olha, pessoal, uma das tarefas nossas é que o pessoal tem os rituais deles lá. Que eles se reúnam, que eles se falem, que eles trabalhem, que eles tragam melhorias. Primeiro a gente fez junto com eles, depois eles fazem. E a gente segue fazendo. Toda segunda eu faço reunião de resultado. À tarde a Fernanda faz reunião com os personagens, estratégia da semana. Toda sexta eu faço reunião de processo de venda. São três reuniões. Três reuniões são rituais na semana. Só três. 15 minutos a primeira, a da Fernanda acho que demora uma meia hora, e a minha da sexta-tarde, uma hora. E aí, se possível, né, você cria um indicador para entender o que que esse trabalho que você está fazendo, ele interfere na satisfação do cliente, ok? Liderança, olhando para o meu time hoje, né? Pô, começar o próximo trimestre.
Quem que se destacou? Quem se destacou, eu vou colocar aqui embaixo, ó. Gabriel se destacou. O que que o Gabriel merece? Acompanhamento, rotina, processo, premiação, um ranking, ser reconhecido. Ah, não, mas o Gabriel não se destacou. O Gabriel não se destacou, mas ele tem atitude e comportamento super alinhados aqui com o da minha empresa. Não quero perder o Gabriel. Então, eu vou chamar o Gabriel para uma reunião, vou montar um plano e vou elevar a performance do Gabriel. Gabriel, olha só, eu preciso que você desenvolva isso, isso, aquilo. Eu vejo que tu está reagindo assim a algumas coisas que eu falo. Não entendo por que que você está agindo assim. O que que eu posso fazer para te ajudar a chegar nesse ponto que é o que eu gostaria para você? Você tem tudo a ver com a nossa empresa, você é um cara de valor, você é um cara sério, você é um cara comprometido profissionalmente. Agora, pode acontecer mesmo o Gabriel não ter nada a ver com a empresa. O Gabriel ele é bom profissionalmente, é um bom vendedor, ele é top, mas, porra, o Gabriel não dá para confiar, né? O Gabriel não dá para confiar. Pô, se o Gabriel não dá para confiar, eu tenho que desligar da empresa, porque senão eu fico gastando minha energia para corrigir o Gabriel. Quanto antes eu fizer, antes eu contrato alguém bom que tem a ver com a minha empresa. Porque a minha empresa ela tem que viver mais tempo que eu. O nosso problema de pequeno empresário, e aí tem a ver com o que a Fernanda estava falando, é que a gente às vezes quer resolver o mês, né? Tem que resolver o mês. Só que a empresa que a gente está criando, ela tem que durar mais 30 anos. E muita coisa vai mudar nos próximos 30 anos, olha só. Aí é com essas pessoas que eu estou hoje, que eu quero que sejam os exemplos das pessoas, para as pessoas que vão vir para minha empresa. Imagine cada pessoa que vier vai se espelhar em quem tu contratou hoje, enquanto a empresa é pequena. Então, não corrigir custa caro. Dói bastante. Tá errado isso aqui, ó. Beleza? Por último, financeiro. Olha, olhei a área comercial. Pô, comercial, o que que eu vou fazer diferente para bater as metas que eu não bati? Olhei a operação. Tô com os processos bons, tô gerenciando bem. Tô colocando as pessoas na caixinha, tô tomando atitudes corretas quanto a elas. Tô com o meu portfólio bem desenhado, eu sei o que que é produto que gera caixa, eu sei o que que gera previsibilidade, eu sei que gera margem. Pô, se eu tô faltando gerar caixa na empresa, o que que eu faço? Eu tenho que bater o olho e resolver. Se está faltando previsibilidade, o que que eu faço? Pô, tem que bater o olho e resolver, eu tenho que saber qual é o meu produto que serve para isso. Se gera margem, margem a gente gera geralmente quando a gente está com mais folgado, né? Se eu fico focando muito em produtos de margem, geralmente eu tenho um buraco de vendas. Por isso que a gente tem essa estrutura. Gera caixa, paga as contas todo dia, previsibilidade, produtos que te dão uma certa segurança, que quando tu pega ele, tá no teu estoque, tu criou esse serviço, tu sabe que em algum momento ele vende. E gerador de margem é aquele que tu sabe que, ó, não sabe quando que ele vai vender, mas quando vende você ganha dinheiro. Beleza? Feita essa revisão, eu vou lá para o financeiro. Então, olha, eu olhei tudo. Olhei comercial, olhei operacional. Aí eu vou para o financeiro. Financeiro, o que que eu posso fazer agora? Ah, não, o Gabriel lá tinha. Paguei aqui, eu tô usando o Gabriel de exemplo, né? Mas o Gabriel, pô, se eu desligar o Gabriel agora, eu tô ferrado. Tô ferrado porque se eu desligar o Gabriel agora, ele é o único cara que vende, vai faltar caixa na empresa. Então tem que engolir sapo, juntar dinheiro para depois desligar o Gabriel e tentar de alguma forma reverter ele. Se eu dizer, não, não, o caixa tá cheio, o caixa tá cheio, não preciso agora do Gabriel. Vou assumir que eu vou ficar 3 meses encontrando um novo Gabriel que tenha mais a ver com a minha empresa. Ah, encontrei? Beleza. Então, o fluxo de caixa, ele é rei. Na dúvida, se afeta o caixa, eu não mexo. Então, a minha proteção sempre é o caixa da empresa. O caixa é a sobrevivência da empresa. Comercial, motor de crescimento. Operação sustenta tudo. Beleza? Olhe para alguns pontos. Primeiro, minha pessoa física. Como ela está? Quanto que ela está afetando a empresa? O lucro que eu tiro, ele está adequado? Tem bastante gente aqui da mentoria, ou gente que vai entrar aqui depois, né, e vai ver esse nosso encontro, que mistura muito PFPJ. A empresa sobra 50, ele pega 50 para ele. A empresa sobra 100, ele pega 100. A empresa sobra 20, ele pega 20. E aí falta dinheiro para você investir na tua própria empresa, que é a galinha dos ovos de ouro, né?
Então, pega o trimestre e fala assim, opa, eu errei aqui, né? Meti o pé pelas mãos, né? Tava brincando aqui com a Fernanda, pô, a Fernanda merece a viagem, né? A Fernanda tem as viagens orçadas pro ano dela. Ano que vem que ela pode merecer mais. Esse ano tá orçado, tá definido. Por quê? Porque já tem ali o valor que a gente vai poder tirar pro ano. Então eu tenho que bater as metas para dar aquele salário. Se eu bater mais ainda, se sobrar mais dinheiro, beleza, nós vamos fazer outras coisas. Vamos investir lá na empresa, vamos melhorar outras coisas na empresa. Se for incrível, em junho eu reviso. Então, em junho eu posso revisar o salário que eu vou me pagar, etc. Eu só reviso aqui se for para baixo. Se eu estiver prejudicando o meu negócio, uma pessoa física. Aí depois eu olho, né? PJ, faturamento, olha a linha de custos. Cara, olhar a linha de custos assim é um negócio. Tem que olhar no detalhe. Tem que olhar no detalhe. Entendeu? Como é que eu faço para definir Prolabora? Laura, o seguinte, aqui na empresa, eu faço uma retirada de mais ou menos 40% do meu lucro mensal, tá? É só da consultoria. Mentoria eu não retiro nada. Mas é porque é suficiente para mim hoje. Poderia retirar mais. A empresa tem caixa. Então, qual que é a minha conta? Se o caixa da empresa é suficiente, se ter recebíveis são suficientes, não faz tanto sentido eu ter dinheiro aqui na empresa, tá? Ah, se eu preciso, por exemplo, vou gastar com. Você já está acompanhando aqui, eu ia mudar de escritório, não mudei, estou segurando aqui, vou gastar com um escritório novo. Aí eu gero caixa para isso, estou guardando dinheiro para isso. Mas mais ou menos eu trabalhei com 40%, tá? É que a minha dificuldade é exatamente isso, assim, eu vou olhar para o resultado, daí eu vou ver qual é a porcentagem que eu separo para a caixa da empresa, para, sabe, de fazer essa distinção. Sendo direto para o teu negócio, tu tem que guardar um dinheiro para reformar e trocar de loja, ou abrir uma loja nova no futuro. Tá, quanto que custou essa loja aí? Tá, pô, beleza, quanto precisa de caixa? Então, tu pode guardar um pouco por mês. Eu não vou abrir loja nos próximos 2 anos. Ou não vou reformar. Então, tu guarda um pouco por mês. Eu sei que tu já tem um caixa. Aí, Uhum. recebíveis, eu acho que tu tá recebendo no cartão, tu começou a receber parcelado ou tu continua antecipando? Aham. Parcelado. Então, tu tá começando a ter recebíveis. Ora, daqui a pouco tu vai poder distribuir 100%. Tá. Tá? Então, assim, por quê? Porque o teu custo é baixo. E a tua margem é alta. Sim. Entendeu? Hoje eu não distribuo 100%. Olha, eu acho que por conservadorismo. Uhum. Eu também sou um pouco. Entendeu? Não se por conservadorismo. Poderia estar distribuindo, mas o que que eu vejo? Pô, às vezes tem dinheiro na pessoa física, aí eu já quero comprar coisa, entendeu? Então fica o dinheiro na empresa fica ali, rende juro, mais de 1% ao mês, fica tudo tranquilo, entendeu? Então ficou sólido, mas aí eu acho que é um problema, é uma crença minha, um vício meu. Tipo assim, eu sei que o dinheiro é da empresa, o meu é meu. Eu tenho isso bem separado. Então quando eu venho para mim, eu sou um pior gestor do que quando o dinheiro está na empresa. A mesma coisa, tem a holding. Na holding, o dinheiro fica muito mais bem com ela que na minha pessoa física. Entendeu? Então, é uma escolha meio que eu fiz, né? Eu prefiro ser o dono pobre da empresa rica, né? Aí eu vou ter É. Tá. manter por bastante Uhum. tempo. Beleza? Beleza, obrigada. Isso a gente avalia, mas assim, hoje mais ou menos a minha conta é uns 40%. Tá? Mais ou menos aí. Perfeito, gente. Andiamo. Bom, e depois, cara, clareza sobre os regimes. Eu tô falando aqui de faturamento. Isso aqui é a coisa que mais dá pau, mais deu pau aqui na história minha e do Fernando. A empresa cresce e o dinheiro não entra na mesma velocidade. Eu estou trabalhando muito e o dinheiro demora para entrar. Porque o Gabriel, por exemplo, personal trainer, cresceu, ele conseguiu mais 10 personal trainers. Fechou 10 contratos de um ano. Pô, é um baita do negócio, né, Gabriel? 120 mil reais, né? Vamos dizer que é 12 mil por ano, cada personal, cada cliente personal, 120 mil reais. Entra os 120 mil agora no teu bolso? Não. Tu conseguiu o cliente, conseguiu o contrato, a competência ela tá ali, tá desenhada, mas até o dinheiro entrar, pô, vai demorar um ano, vai entrar um pouco por mês. Então a gente tem que cuidar muito que aqui é onde as coisas erram, as empresas mais erram.
E aí vai de novo a preocupação. Então tá, baseado no caixa que eu tenho agora e no que eu espero de vendas e movimentos para mês, para os próximos meses, eu estou bem resguardado ou não? Se não estou, aonde vou mexer? Vou mexer em funcionário, em fornecedor, em comissão, em despesa de estrutura, vou reduzir? Aqui a gente reduz o tempo inteiro o custo. O tempo inteiro tem redução de custo. Por quê? Porque os custos vão subindo automaticamente também, né? Eu vou aceitando gastar algumas coisas que eu não gastava no passado. Então, a gente vai ajustando aqui. Perfeito? Então, aqui, gente, para fechar assim bem o trimestre, vocês têm que avaliar essa estrutura aqui e essa daqui. O que é essa estrutura aqui? Vou aproximar bem aqui para ficar. Primeiro, você tem que entender bem daquilo que você vende. Quanto que eu pago de imposto, quanto que eu pago de taxa, quanto que é custo de serviço produto ou despesa de serviço produto. Qual que é o meu lucro bruto? Então, eu vendi 100. Qual que é o meu lucro bruto para pagar meus custos fixos? É 50, é 60, é 70. Então, se eu vendi 100 e sobrou 70, esses 70 reais, vamos dizer que for 70 reais, né? Eu tenho que vender aqui, vezes um número X de vendas, para pagar custo fixo, despesa fixa, provisões, depreciações, custos de CLT, 13º, férias, etc. Provisão a gente fala bastante. Empréstimos, financiamentos, e aí sim eu vejo lucro líquido. No final meu lucro líquido deu 40%. Perfeito. Estou com o número na cabeça. Sei que de 100 que entra, 40 sobra na última linha. O que eu vou fazer no próximo trimestre? Tem opção de aumentar essa margem ou foi a melhor margem da minha história? Que aí eu vou olhar, né? Se me perguntasse, eu acho que não entrava na minha cabeça que a gente ia aumentar tanto a produtividade pro funcionário. Eu achei que eu estava arrasando com 40 mil, 40, 50 mil, os melhores períodos por funcionário. Agora eu estou com 75. Qual que é a minha nova meta? Eu tenho que aumentar a quadra agora, mas vai cair para 57. Eu vou aceitar 57? Eu vou tentar trabalhar para levar para 75 de novo. Então vira uma métrica, né? Eu vou contratar mais um personal, mais uma vendedora. A minha conta é assim, ó, se eu faço 75 hoje, vou botar duas pessoas, o faturamento não aumentar, vai cair para 57. Aí eu vou aceitar isso? Não, né? Se eu contratei gente nova, eu tenho que ter mais resultado. Talvez não chegue em 75, mas eu vou buscar 65, 70. Então a lógica é sempre assim, eu vendo primeiro e estruturo depois. Vende primeiro, bota estrutura depois. Eu peguei no pé da Laura aqui no começo, pô, Laura, bateu o recorde de venda, tá com a estrutura aqui, quer contratar mais gente. Não, não tem que contratar mais gente, tem que aumentar a produtividade do funcionário agora. Tem que acompanhar, já está acompanhando dia após dia, ver como melhora, como funciona mais, como converte melhor, aonde está perdendo venda. Aí sim, aí pô, a pessoa está produzindo mais, lá na frente o faturamento cresceu mais 50%, aí eu pego e aumento a estrutura. Números, né? Quem trabalha com serviço, no mínimo 30 mil reais por funcionário. 30, 40 mil reais por funcionário, porque tem despesa fixa, né? Quem divide comissionamento, etc., é um pouco diferente. Mas o número é esse aí. Pô, tem um funcionário fixo, tem que me gerar de 30 a 40 mil reais todos os meses. Não é ele que me gera, né? É o fato de ele me liberar espaço e nós dois juntos trabalhando gera. Beleza? Regime de competência ok aqui. Então olhem para todas as linhas. Aqui, por que a gente fala de competência? Porque pode ser coisa que tu vendeu e não recebeu. Vendi, fechei X contratos. Pô, beleza. Por que a gente faz isso? Para te entender para onde tu está indo. História do Gabriel ali. Pô, se o Gabriel fechar 10 personagens aqui, pô, é 120 mil contratos de receita de venda. O Gabriel vai dizer, opa, mas isso aqui nesse mês me sobraria 100 pau. O Gabriel vai dizer, opa. Aí o Gabriel se anima a trabalhar mês que vem para buscar mais 10. Se ele ficar olhando para receber mais 10, 12 mil no ano, por mês, o cara não se anima muito. Então ele começa a olhar, não, se eu for nessa linha aqui, daqui a pouco eu vou receber 100 mil a mais por mês. Só basta eu repetir essa mesma forma por 10 meses seguidos. Aí tu se anima. Então por isso que tu analisa a competência. O que eu produzi agora, o trabalho que eu fiz esse mês, quanto me gerou de resultado? Ou quanto vai me gerar? Não é desse mês.
Pô, é todo esse contrato que eu adquiri. Aí depois eu vou para caixa. Caixa também é uma escolha. Como eu quero receber esse dinheiro? Eu que crio a negociação, né? O Gabriel pode também criar uma condição, ó. Seguinte, eu faço 12 meses de serviço, mas tu paga em 10 vezes. Não vendo em 12 não. Pode fazer, né? Pode porque tu é dono, tu faz o que tu quer. Não é prática de mercado, mas tu faz o que tu quer. Então, regime de competência para te entender, pô, mas essa operação que me dá tudo isso aqui de lucro, eu tenho que manter a operação assim. Principalmente para quem tem a oportunidade de entregar mais do que está vendendo. Se eu tenho mais gente trabalhando e elas estão ociosas, têm horário ocioso, têm demanda para preencher, eu vou trabalhar focado nisso aqui. Perfeito? Regime de caixa é um pouquinho diferente, né? Regime de caixa é o dinheiro que saiu. Quanto que eu recebi nesse trimestre? Quanto que eu paguei de imposto? Quanto que eu paguei de comissão para equipe de vendas, fornecedores, funcionários, despesas da estrutura, empréstimo e financiamento, provisão, quanto que eu paguei, salário de dono, caixa gerada. Há um ponto importante também aqui, a Laura perguntou pro labore. Pro labore eu pago um salário mínimo, o menor imposto possível. Hoje dá, para mim ainda fica ruim pagar mais o salário mínimo, porque eu tenho outras empresas. Hoje dá para subir um pouquinho ainda com esse negócio do isenção no imposto de renda. Alivia um É, pouquinho. dá só, porque aí a minha distribuição já bate no teto, entendeu? Eu tenho outras empresas, cada empresa eu tenho um prolabore mínimo. E aí eu tenho mais a distribuição, eu aumento o imposto. Então, hoje para mim não vale a pena, mas daria, né? Se só tem uma empresa e a tua renda não bate ali, não está distribuindo 50 mil reais na média por mês, tu pega e vai caber com os 5 mil reais ali, né? 5 mil, acho que é, né, Gabriel? Que é bom também, né? Principalmente para mulher, às vezes que pensa em engravidar e tal, né? Tu pega também o INSS, né? Tem auxílio maternidade ali que fica legal. Perfeito? Então, assim, gente, o que que a gente faz? Cara, fechou o trimestre? Nós temos que voltar para o básico. Back to the basics. Vou olhar o comercial, que vai formatar meu crescimento, vou olhar para a minha operação, vou refletir sobre o meu financeiro. Por quê? Porque, por mais que tenha crescido, por mais que a gente tenha realizado, é impossível acreditar, como diz a Aliene, né, que a vida foi um morango, né? Ah, tá bonitinho, não tem não. Morango bem judiadinho foi o trimestre, né? Tem muita coisa que não deu certo, tem muita coisa que a gente se frustrou, teve muita coisa que não deu certo. A gente volta sempre à metodologia. O que que é metodologia? Porra, nem é a palavra certa, mas é a forma de ver a empresa. Ou dividir as três áreas. Por quê? Porque nós, como donos de pequena empresa, e aí a reflexão que foi forte, assim, que o Caio Carneiro falou, eu acho que já falei isso para você em outro momento, mas o Caio falou isso aí de novo lá no evento semana passada. Ele falou assim, tá, olha só como é difícil lidar com vocês, né? Que são pequenos empresários. Eu falo com vocês, vocês são dono, vocês são diretor comercial, vocês são diretor de operações e são diretor financeiro. Vocês são os quatro. Aí, se eu olhar para vocês, né? Se tu tivesse pagando 50 mil por mês para o teu diretor comercial e ele estivesse fazendo o mesmo trabalho que tu faz hoje, tu estaria demitindo o cara ou querendo promover o cara? Tu, Gabriel, se tivesse com o diretor comercial hoje na tua empresa, pagando para ele 15 mil por mês aí na tua empresa, ele faz exatamente o mesmo trabalho que tu faz comercialmente. Tu ia demitir o cara ou tu ia promover o cara? Demitir, né? Não tem nem dúvida, que é o maior problema hoje, é o comercial. Aí tu tem que entender, ou eu vou contratar um cara e vou pagar ele para isso, ou eu vou mudar. A operação. Se estivesse pagando diretor de operações, o que que tu esperaria dele? Ah, esperaria isso aqui. O que que tu está fazendo? Diretor financeiro, mesma coisa. O que que tu esperaria dele? O que que ele está fazendo? Quando tu faz essa análise, vai dizer, opa, porra, não sou profissional, né? Aí tu vai dizer, opa, tá, mas de tudo isso aqui, o que que eu vou fazer primeiro? O que que é mais importante? Aí tu vai para esse mapinha aqui. Vai para esse mapinha aqui. O mais importante sempre vai ser o financeiro. Sempre. Sem sustentação de caixa, tu quebra a empresa. Tu vai crescer e quebra a empresa.
Então tu olha para, mas quando tu começa a análise, tu começa pelo contrário, tu começa pelo comercial. Oportunidades que tem, como eu vou avançar, operação, o que que eu tenho que melhorar. A maior parte de vocês, como eu convivo, converso, etc., o problema de vocês está dedicando muito tempo de operação. A maior parte, não são todos. Muito tempo a cuidar de problemas de operação, que não fazem sentido você cuidar. Tem que treinar, tem que dar espaço, tem que ensinar a pessoa que pode fazer o que não pode. E aos poucos a pessoa melhora. Não dá para esperar que ela vai resolver em um mês, né? Tava hoje conversando com uma moça também, né? Exatamente isso. Ela disse, pô, será que é o jeito que eu falo com as pessoas? Elas não me entendem? Não, elas entendem. Só que ninguém gosta de mudar, gente. O Gabriel tá 6 meses escutando que ele tem que ser mais comercial, né? Ele se fala. Ah, olha só, ele é o dono e tem dificuldade. Imagina o pessoal que trabalha com ele. E as coisas elas demoram para surtir o resultado. Tipo assim, hoje, tipo assim, a minha meta era quase 100% comercial, né? Daí começou bem ali, por exemplo, a parte da organização do Instagram e tal, até que a menina que faz o conteúdo ficou doente, acabou. Março foi zero, tá ligado? Assim, ficou. Daí eu percebi, puta, não tem como eu ficar dependendo só de uma pessoa para criar se isso acontece. E daí morreu. Tanto que o mês de março, comercialmente, claro, não porque as vendas venham apenas disso, né? Mas tá relacionado, mesmo que não Aí, seja daí, por exemplo, uma. pô, parou o negócio. Tu tinha que criar um canal de venda, vou trabalhar em indicação. É. Então, daí eu peguei e fui pra aquele negócio que eu te falei, dos profissionais relacionados, né? São Mesma relações. coisa, disparem mensagem, 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 mensagem. Daí eu sabia, não é todo mundo que vai responder, quase ninguém vai responder, mas eu tenho que ficar insistindo. Isso aí. Eu Começa tive a algumas surgir. respostas até mais positivas do que eu imaginava, assim. Isso aí, porque vai surgindo, né? As pessoas vão Uhum. esquecendo da gente, então tu tem que criar canais, né? Então tu vai estruturando que dá certo, tá, gente? Dá muito certo. Dá muito certo. Só que você tem que parar agora o trimestre e olhar o que que eu errei, o que que eu acertei. E para a próxima. Vamos para cima. Né? Então, assim, ó, eu tenho aqui minhas anotações, o que que a gente ajustou. Como falei para vocês, crescemos 108%. Achei que estava arrasando aí, a Laura cresceu 133, né? A Laura cresceu 133 focada na área comercial. Então, olhem o número de vocês e o que tu acertou, o que tu errou. E qual foi o motivo que vocês erraram. Ah, não, faltou trabalho. Faltou trabalho, tinha que ter sido mais intenso, mais focado nisso aqui. E, pô, eu descansei no mês de janeiro, né? Ah, não, faltou, errei na época que eu dei férias para pro meu time. Ah, não, aconteceu outra coisa. Eu errei na minha estratégia de produção de conteúdo. Não, errei porque eu não tinha canal de vendas. O que que eu errei? A gente sempre erra, né? O ponto é que a gente tem que corrigir no meio do caminho. Gestão é assim. Gestão é assim. Para fechar minha parte aqui, é, cara, as 5 perguntinhas novamente, para não esquecer, né? Como foi, como eu avalio o meu último trimestre, aonde eu bati a meta, de todas as linhas do meu negócio, onde eu bati meta, onde eu não bati meta, por que eu não bati essa teste dos 5 porquês, vai investigar, não bati por causa disso, tá, mas isso aconteceu por quê? Isso aconteceu por quê? Isso aconteceu por quê? Até chegar um momento que eu não consigo mais, realmente a causa é aquela ali. Se eu consigo mudar a causa, ajusto. Se eu não consigo, crio uma atitude nova. E, por último, o que que eu vou fazer para que essa meta, para isso que desviou, eu consiga bater no próximo trimestre? É simples assim, tá, pessoal? Pegar qualquer bom livro de gestão executiva, é exatamente isso que você vai fazer o tempo inteiro. Você tem que ter boa definição de metas e boa gerenciamento de metas. E rotina, né? Fazer a coisa certa. Né? Não adianta, pô, tem um monte de coisa para fazer na minha empresa também. Um monte de coisa. Mas tem um monte de coisa que eu não faço sabendo que tem que fazer. Porque tem outras coisas que são mais importantes. Perfeito? Alguém quer comentar alguma coisa? Desligar o ar aqui que tá gelado. Se não tiver, também a gente pode finalizar aqui, tá, pessoal? Então, a moral da história, fecha trimestre, olha de olhar para trás, olhar para o que aconteceu, entender o caminho que a gente vai. É impossível fechar um trimestre e dizer que não tem nada para mudar na empresa. É impossível. Quando chegar no momento de mudar, tu vai escolher, né? Aqui atrás, né? Ó.
alto impacto, baixo esforço, alto impacto, alto esforço, e fazer o mínimo possível, baixo impacto, baixo esforço. O que está aqui atrás? Porque eu estava fazendo muita coisa de baixo impacto, baixo esforço. Tá, todo dia eu olho para isso. Todo dia eu olho e repenso o que eu tenho que fazer. As coisas não têm que ser do jeito que eu quero, tem que ser do jeito que dá resultado. Né? Então, E tem que colocar essa matriz em tudo, né? Tudo que o cara faz, o cara tem que botar essa matriz. se o problema for gestão de tempo, né? Entendeu? Uhum. Se o problema for clareza, tomar uma decisão, entendeu? Agora, tu vai criando uma, pô, não, tô com meu tempo tá fluindo, tá dando resultado, tá tudo certo. Eu não preciso ficar olhando o tempo inteiro. Eu gosto, eu uso bastante. Uso bastante que eu olho para as pessoas e explico para elas também. E aí que vem produtividade, né, gente? O cara começa a criticar também, né? Quem trabalha comigo vive o tempo inteiro falando isso aqui, ele vai olhar, tá, mas o que que tem baixo impacto, alto esforço e eu não precisava estar fazendo? Que eu posso automatizar, que eu posso ir atrás de uma solução para a empresa. E é incrível, tá? Isso aparece. E aí volta a trabalhar para a gente vai ter que decidir, né? Eu fiquei uma semana fora ali, o Léo tá cheio de coisa para me mostrar. Eu pego aqui uma hora por dia para melhoria. Então, assim, não tem moleza, é muito trabalho, é muito. Tem que parar e sentar, não é rápido, mas, pô, assim, bem satisfeito com o nosso trimestre. Bem satisfeito, né? Porém, com coisas para melhorar, né? Bastante coisa para melhorar. Fiquei feliz que muita coisa a gente encontrou em maio, em março ainda para ajustar. Não deixei chegar em abril para analisar. E provoco vocês também. Porra, o que que vocês querem, né? Aí, o que que vocês estão fazendo? E aí, outra frase também, eu vou dar mais outra frase do Caio. São duas coisas assim, que eu marquei na minha cabeça. Ele falou assim, cara, nós somos pagos pelo processo, não pela venda. Então, o Gabriel trouxe ali. Ah, tu vai mandar mensagem para profissional relacionado? Pode mandar. Mas se tu mandar uma vez, não vai adiantar. Vai ser só uma demandinha reprimida. Tu tem que ter um processo se tu quer criar esse canal. Porque se tu continuar sempre falando com as pessoas, sempre comunicando com elas, visitando, fazendo contato, se tu criar esse hábito, o resultado ele vai vir. Uma hora vem. Ah, pô, eu tô aqui prospectando, né? Nós temos nossas regras aqui. 100 mensagens por semana no Instagram, 10 reuniões por semana. Cada pessoa que a gente faz reunião agora, a gente vê que é uma pessoa que talvez não tenha tanto potencial, ela tem que me dar 10 indicações depois da reunião. E, cara, funciona. Tá entupido de reunião, tá entupido de fechamento, as coisas estão convertendo. Aqui na empresa, pô, as pessoas estão vendo menos a gente, então a gente vai falar mais com as pessoas. Essa é a moral da história. Se a pessoa me viu menos, e ela está entendendo menos eu, né? Entendendo menos o que eu faço aqui, o que a consultoria online nossa faz para as mulheres, eu tenho que falar para ela. Então não é obrigado a saber, né? Então tu vai mudando, tu é pago pelo processo. A gente sempre é pago pelo processo da empresa. E é isso que diferencia da empresa que cresce, né? E a empresa fica só na cabeça do dono. Enquanto ficar tudo tu resolvendo, não tiver processo, tu não vai ser pago por isso. Tu não gerou, não construiu inteligência para tua empresa. Então tu tem que criar e tem que avançar, um pouquinho por dia. Dói, é duro. Eu sei que alguns de vocês aqui estão com mais dores na criação de processo que outros, né? Alguns estão passando por criações de áreas novas, outros estão criando criação de canais de vendas novos, outros estão começando a liderar melhor, outros têm que trabalhar a operação para produzir mais por funcionário. Então, cada um tem uma dificuldade. Mas as máximas dos negócios têm que estar anotadas na cabeça, cara. A empresa não cresce sem processo. Toda empresa que cresce sem processo quebra. Não tem, né? Pelo menos o mínimo processo tem que ser, né? De gastar menos que gera de caixa. Beleza? Posso encerrar aqui? Alguém que tem alguma demanda comigo para esclarecer, para conversar? Rico tem aí? Então eu vou segurar agora, interromper a gravação e a gente continua aqui com quem quiser falar, pode esperar na fila aí que a gente conversa também e define o que precisa definir. Ok?